Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Filho de Peixe, muito prazer, eu sou André Siqueira e nesta terça-feira o assunto é esse aqui, ó, contas do Santos, a saúde financeira do Santos, que segundo consta não vai nada bem. Vamos falar sobre um relatório apresentado pelo Conselho Fiscal ao Conselho Deliberativo do Santos na noite de ontem, segunda-feira, que mostra que o gasto com a folha salarial, a folha de pagamento do elenco do Santos aumentou consideravelmente e que o efeito colateral disso, por óbvio, é muito provavelmente o aumento da dívida do Santos, que você, que é inscrito mais antigo aqui do meu canal, vai se lembrar de um vídeo que eu publiquei há cerca de um mês, 40 dias talvez, já está se aproximando da casa do R$ 1 bilhão. É isso mesmo que você ouviu. Bora falar sobre isso a partir de agora, mas antes eu peço o seu like, a sua inscrição, o seu comentário e o seu hype. 4 etapas fundamentais para que você apoie o contínuo crescimento deste canal. Estamos chegando em 11.100 inscritos e eu quero terminar o ano de 2025 com pelo menos 13 mil. É uma meta arrojada, são quase 2 mil inscritos na metade do semestre, mas eu tenho fé de que nós vamos bater essa meta. A meta que, aliás, inicialmente era de 12 mil inscritos, mas eu sei que os inscritos aqui desse canal são ponta firmes e que a gente vai mais do que passar os 12 mil. Nós vamos chegar em 13 mil, se Deus quiser. E quando chegarmos a 15, eu vou sortear uma nova camisa para vocês, tá bom? Camisa oficial do Santos, como essa aqui, ó, que está aqui atrás. Bom, gente, vamos lá. Eu vou botar aqui na tela já sem mais delongas. Espero que você goste desse vídeo. Eu sei que as pessoas gostam muito mais dos vídeos de notícias, dos vídeos de contratação, análise tática, campinho, mas esse é um assunto importante porque ele tem tudo a ver com o presente e provavelmente também, sem dúvida nenhuma, melhor dizendo, tem tudo a ver com o futuro do Santos. Mas, já que eu sei que você, caro amigo que acompanha este canal, gosta dos vídeos de campinho, existe a expectativa de que o Santos anuncie nas próximas horas Igor Vinícius e William Arão. Eu estou gravando esse vídeo, agora são 10 horas e 49 minutos da manhã de terça-feira. Até este momento, eles não foram anunciados. Se eles forem anunciados entre hoje e amanhã, está prometido, até o final dessa semana eu vou trazer um vídeo de campinho para falar qual a escalação que o Santos deve ter na volta do Brasileirão. Beleza? Tamo combinado? Dito isso, põe na tela aí, meu editor, a matéria sobre a qual vamos falar agora. Olha aí. 80 milhões em salários. Com o Neymar, Santos acumula déficit muito acima do previsto em 2025. Vou botar um zoom aqui para facilitar a leitura de todos vocês. Então vamos lá, pronto. Reportagem do Bruno Lima na Trivela. Relatório obtido pela Trivela mostra detalhadamente o aumento no pagamento de direitos de imagem. Foto aí do Marcelo com o Neymar. Os problemas financeiros do Santos, que recentemente irritaram o Arouca de Portugal, cresceram no primeiro trimestre de 2025. E eles serão apresentados pelo Conselho Fiscal do clube na noite desta segunda-feira, em reunião do Conselho Deliberativo, por meio do relatório contábil administrativo referente aos 3 primeiros meses do ano. Como eu disse, não custa repetir, o vídeo está sendo gravado terça-feira, então troquem aqui o serão apresentados por foi apresentado. De acordo com o documento, o qual a Trivela teve acesso, o Peixe teve um déficit trimestral de 37,4 milhões de reais. A previsão orçamentária para o período indicava um déficit de 23,2 milhões. Só para explicar esse termo econômico, esse termo mais técnico, o déficit é o resultado que o Santos chega quando faz a seguinte conta: tudo que arrecadou, X, subtraído por tudo que pagou. Se a conta der um saldo positivo, é superávit. Se der uma conta negativa, é déficit. Ou seja, o Santos teve um gasto de 37,4 milhões de reais acima de tudo aquilo que arrecadou. Então vamos lá. Isso significa que o Santos, que contou com a volta de Neymar no começo da temporada, excedeu as suas despesas em relação às receitas em 14,2 milhões de reais entre os meses de janeiro, fevereiro e março. E aí vamos ao outro intertítulo. Santos gastou quase 80 milhões de reais com salários. Entre janeiro e março de 2025, o Santos viu a sua folha de pagamento com elenco profissional
considerando salários, direitos de margem, encargos e benefícios sociais, aumentarem 23,2 milhões de 23,7, desculpem, o que representa um crescimento de 225%. O ápice com essas despesas foi em fevereiro, quando o clube chegou a gastar 34,8 milhões de reais. Então perceba, meu amigo e minha amiga, que nós que vínhamos falando aqui no nosso canal que a folha do Santos girava em torno de 25 milhões de reais, agora eu estou sendo surpreendido junto com vocês e conheço a informação de que a folha do Santos é superior a 34 milhões de reais. Já diria o outro, Jesus, Maria e José, pelo amor de Deus, né? E segundo o Ademir Quintino, a folha salarial do Fluminense, que na tarde de ontem, segunda-feira, eliminou por 2-0 a Inter de Milão, finalista da última Champions League, é de 11 milhões de reais. Então, uma equipe que está entre as 8 melhores do mundo tem uma folha de 1/3 a do Santos, que está brigando para não cair. Meu Deus do céu, se isso não é estarrecedor, eu não sei o que é. Mas vamos lá. Janeiro, a soma de direitos de imagem com salários deu 10.588 mil reais. Fevereiro, o primeiro mês que o Santos tem Neymar. Direitos de imagem explodem para 21, os salários vão para 12 milhões e aí o Santos vai para 34 milhões. Em março, valores parecidos. 21.992.761 mil reais de direito de imagem, 12.263.587 de salários, 34.256.348 reais, totalizando gastos com elenco profissional de 79.666.445 reais. E aqui, gente, é importante que seja dito o seguinte, tá? Na sequência da reportagem, o Bruno Lima vai dizer que existe aí uma contradição a respeito de se o Santos está infringindo o que prevê o seu estatuto por conta desses gastos. Então, essa é uma questão sobre a qual nós já falamos, né? Porque diz o seguinte, que o Santos não pode, né? O estatuto diz que o Santos não pode exceder a relação renda bruta, o gasto do elenco profissional em relação à renda bruta não pode passar de 80%, diz o estatuto. E o Santos informa nesse documento, o Conselho Fiscal, que já está em 85%, ou seja, um flagrante descumprimento do Estatuto do Santos, que é uma espécie de constituição do nosso clube, tá? É sobre isso que termina a reportagem. Mas eu queria voltar para esse quadro aqui e deixa eu ver se eu consigo dar um zoom para facilitar a visão de todos vocês. Prestem atenção, meus amigos. Vocês percebam que o gasto com direito de imagem explodiu a partir de fevereiro, que é quando tem o Neymar. Mas você que é um inscrito atento, e aqui no meu canal só temos pessoas de nível intelectual elevadíssimo, isso muito me honra, você vai me dizer o seguinte, André, mas espera aí, você e tantos outros jornalistas, produtores de conteúdo aqui no YouTube, não disseram que o Santos não pagou R$1 sequer para o Neymar dos direitos de imagem e que essa dívida foi prolongada até o final da gestão do Marcelo Teixeira, em 31 de dezembro de 2026? Se isso é verdade, por que o Santos está computando esse gasto com os direitos de imagem? Isso não deveria ter sido tirado e aí, portanto, ao invés de um déficit, o Santos poderia ter tido um superávit? Ótima pergunta, pequeno gafanhoto, já diria o outro, né? E vocês sabem que eu sou jornalista e como bom jornalista, quando eu não sei uma resposta, eu vou atrás da informação. E na manhã desta terça-feira, eu passei a mão no telefone e liguei para um especialista na área de contabilidade que atende pelo nome de Seu Zé, que além de ser o meu pai, é também o melhor e maior contador que o mundo já viu. E ele me socorreu, eu tinha mais ou menos uma ideia disso, mas ele me jogou aquela boia e me deu uma explicação técnica. Pai, me desculpe aí se eu falar alguma bobagem, tá? Mas aí se você estiver vendo esse vídeo, comente aí nos comentários, faça uma errata, caso o seu filho aqui fale alguma besteira técnica, tá bom, gente? Olha só, por que esse gasto aqui, ele entra no relatório do trimestre e não fica jogado lá para frente? Basicamente, porque
esta necessidade de pagamento foi contraída no período que baseia a elaboração do relatório fiscal. Se o Santos pagou ou não, pouco importa. O Santos não pagou. Então, isso fica como contas a pagar até quando o Santos vai pagar. Então, a dívida foi contraída neste trimestre. E é por isso que ela aparece aí. E ela entra nessa conta de receita versus despesa. O Santos arrecadou X, gastou Y, chegou ao déficit tal, e essa dívida foi contraída neste momento. Se ela vai ser paga só em 2026, pouco importa. E isso é importante porque vocês vão ver que no ano que vem, ainda que o Santos pague em março, abril, maio, agosto, setembro, vá pagando parceladamente essa dívida contraída agora, nos relatórios fiscais do ano que vem, isso não vai aparecer, porque essa despesa já terá sido contraída, tá? Então é importante dizer isso para que não haja confusão. Não é porque o Santos não pagou o que contraiu essa necessidade de pagamento agora que isso é excluído do relatório fiscal e o Santos passa de um cenário de déficit para superávit. Beleza? Então, eu espero que isso tenha sido bem explicado da minha parte e eu tenho fé que o meu pai vai aparecer aí nos comentários caso eu tenha falado alguma besteira. Ou seja, gente, diante dessa reportagem, a gente vê que a dívida do Santos caminha para ser estratosférica. Ela já era de 1 bilhão e essa conta não vai se pagar. E aí eu me pergunto o seguinte, seria essa a reconstrução de Marcelo Teixeira? Mesmo com a volta do Neymar, o Santos não conseguiu fechar no azul. Ah, André, mas é porque o Neymar é muito caro. Sim, gente, mas olha só, o Santos aumentou as suas receitas. O Santos aumentou as suas receitas. E, a própria reportagem do Bruno Lima diz o seguinte, o Santos teve uma receita de 174,9 milhões de reais. Sabe o que previu o orçamento? 121,7. Ou seja, o Santos teve um acréscimo de mais de 60 milhões de reais com as receitas só pela presença do Neymar. É óbvio que, ao mesmo tempo que o Santos aumenta a receita porque tem o Neymar, o Santos aumenta o gasto porque o Neymar custa e custa muito caro. Mas percebam então como, mesmo com a presença de um superstar, o Santos não conseguiu fechar no azul. Não conseguiu. E agora está claro que o Santos superestimou as receitas. Todo mundo achava que o Neymar ia não apenas dar retorno dentro de campo, mas ia fazer com que o Santos revolucionasse a sua situação financeira. E isso não está acontecendo. E a coisa se torna ainda mais grave pelo seguinte, se por um lado, nesse novo contrato do Neymar, não existe mais a obrigação de pagá-lo os direitos de imagem, isso vai aliviar o gasto do Santos para o segundo trimestre, o terceiro trimestre e o quarto trimestre, o Santos também vai perder outras receitas, porque, por exemplo, foi eliminado da Copa do Brasil. Porque, por exemplo, os contratos firmados desde a volta do Neymar serão pagos no decorrer do ano. O Santos bateu no teto de acordos a serem fechados. Não tem mais espaço na camisa, por exemplo. E essa roda não para de girar e virar uma super bola de neve, porque a gestão do Santos pensa pequeno. Não quer tirar o Santos de Santos, não quer trazer jogos para a capital, porque é um time que gasta muito, que faz contratações estarrecedoras, os Tassianos, os Gabriel Veron, os Léo Ruim que dói, etc, etc e etc. Então, percebam, o Santos tem um gasto com folha salarial de time da ponta do Brasileirão, um desempenho dentro de campo de um time de Z4, com um presidente ultrapassado, com uma diretoria que não foi capaz de trazer recursos para além, para que pudessem fechar as contas no azul. Este é apenas o resultado do primeiro trimestre. E o próprio relatório do Santos, o orçamento, melhor dizendo, para 2025 inteiro, previa inicialmente um rombo de 100 milhões de reais. Se só no primeiro trimestre o Santos excedeu em muitos milhões o que estava previsto para esse trimestre, se nós multiplicarmos isso por 4 trimestres, né, que são o que existe no ano, vejam onde essa conta vai pagar. E é por isso que o banner desse vídeo, o título desse vídeo é esse. O gasto com a folha salarial
explodiu e a gestão Marcelo Teixeira está aumentando a dívida do Santos. Deixe a sua opinião sobre esse tema espinhoso. O que você acha sobre isso? Qual o seu pensamento? Você está preocupado com as finanças do Santos? Comente, compartilhe, se inscreva, hype esse vídeo e compartilhe com os amigos. É importante que os santistas saibam o que está acontecendo nas contas do nosso amado Clube do Coração. Beleza? A gente volta a qualquer momento com qualquer novidade, mas por enquanto é só. Nos vemos no próximo vídeo. Um abraço a todos e até a próxima.